Eu quero ler com os irmãos Lucas, capítulo 5. Semana passada iniciei o ano falando da esperança em Lucas, capítulo 5, e ainda estou em Lucas, capítulo 5. Eu leio a partir do verso 17 e caminho até o verso de número 26. Você pode aí abrir seu texto. Eu estou em Lucas, capítulo 5, de 17 até o verso 26. O tema da nossa reflexão hoje é levanta-te e anda, e essa é a fala de Jesus, e que todos nós possamos ouvir essa fala de Jesus, levanta-te e anda. Diz assim o texto sagrado a partir do verso 17 de Lucas capítulo 5. Ora, aconteceu que num daqueles dias estava ele ensinando, e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então uns homens trazendo em um leito um paralítico, e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante do Senhor Jesus. E não achando por onde introduzi-lo por causa da multidão, subindo ao eirado, o desceram no leito por entre os ladrilhos para o meio diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, estão perdoados os teus pecados. E os escribas e fariseus arrazoavam dizendo: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: que vocês estão arrazoando em vossos corações? Qual é mais fácil dizer: estão perdoados os teus pecados, ou levanta-te e anda? Mas, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar os pecados, disse Jesus ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Imediatamente se levantou diante deles e, tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para a casa glorificando a Deus. Todos que ali estavam ficaram atônitos, davam glórias a Deus e, possuídos de grande temor, diziam: hoje vimos muitos prodígios. Vamos orar? Senhor Deus, amado Pai, a nossa oração é que esse texto fale ao nosso coração e que esse texto venha trazer verdades do Senhor nesse início do nosso ano, e que nesse ano nós todos estejamos na presença de Jesus. É no nome dele que nós oramos. Amém. Amém. Lucas, o médico, nos conta a respeito da cura desse paralítico, e essa cura acontece num contexto muito especial, onde Jesus revela o seu poder sobre a natureza. Se você olhar um pouco o contexto, no capítulo 5, Jesus acabara de realizar uma pesca maravilhosa. Hoje à noite, inclusive, falarei sobre esse texto, quando Simão Pedro e os seus companheiros, os seus sócios de pesca, Tiago e João, foram para o mar e não conseguiram pescar absolutamente nada. E Jesus disse: olha, lançai as redes sobre o outro lado, e a pesca maravilhosa aconteceu. Dessa forma a gente pode contemplar o milagre do Senhor Jesus e o poder de Jesus sobre a natureza. No entanto, Jesus também realiza o seu poder e mostra o seu poder diante do ser humano, quando ele cura o leproso que nós estudamos na semana passada. Então Lucas, o médico, está mostrando para nós, está dizendo para nós que Jesus é o Filho de Deus, é todo poderoso, e que Jesus é o único que pode reverter qualquer cenário, porque Jesus é Deus, Filho de Deus, enviado por Deus. Dessa maneira nós podemos iniciar o nosso ano lembrando e pensando que nós devemos ter esperança em Deus por meio de Jesus, porque Jesus é o único que pode reverter qualquer cenário e qualquer contexto da nossa vida. É interessante que após Jesus curar o leproso, Jesus fica famoso em toda aquela região, e todas as pessoas começam a procurar ao Senhor Jesus para ouvir o Evangelho e também para serem curadas. É muito importante olhar e observar o texto, que as multidões naquele momento não procuravam Jesus somente por conta das curas.
mas a multidão estava procurando Jesus porque queriam ouvir os ensinamentos nos lábios do Senhor Jesus. Se você acompanhar aí o texto no versículo 17, você vai ver que a multidão ia até Jesus, afluía até Jesus para serem curadas, mas para ouvirem o evangelho do Senhor Jesus. Então Lucas vai nos informar que o poder de Deus estava sobre ele para realizar cura, ou seja, mostrando que Jesus é o Todo-Poderoso e o Todo-Poderoso poderia então curar as pessoas. Só Deus é quem realiza a cura, e quem está dizendo isso é Lucas, o médico. Então o médico tem essa consciência de quem pode curar é somente Jesus. Então Lucas está dizendo o seguinte: olha, eu reconheço que Jesus é o médico dos médicos e que ele pode curar toda sorte de enfermidades e que Jesus pode curar a alma do ser humano. Então a tônica desse texto vai nos falar a respeito disso. Então nessa manhã eu quero passar aos irmãos pelo menos 4 pontos importantes para a nossa reflexão e para o nosso aprendizado. Todo mundo comigo? Aqui em casa? Então vamos lá. Em primeiro lugar, nós precisamos de amigos que tenham fé em Jesus. Guarde isso, precisamos de amigos que tenham fé em Jesus. Dá uma olhadinha comigo, o versículo 18. Vieram então os homens trazendo em um leito um paralítico. Então Lucas vai dizer que alguns homens trouxeram um paralítico até Jesus. O evangelista Marcos vai dizer que eram 4 amigos. E aí você pode pensar na sua cama, no seu leito, e pode ter esse entendimento, porque a sua cama tem 4 pés, é assim? E aí então cada amigo em cada ponta do leito. Então 4 amigos carregando o leito. E o que nós mais precisamos é de amigos que tenham fé em Jesus e que façam de tudo para nos levar até a presença de Jesus. Então esses amigos procuraram introduzi-lo na presença de Jesus, na frente de Jesus. Eles queriam que esse paralítico que sofrera por muitos anos da sua vida, até esse exato momento, nós não sabemos quantos anos esse paralítico tinha, mas desde a sua infância ele estava completamente travado em uma cama, não tinha nenhuma perspectiva de melhora, de mudança. O próprio Lucas, sendo médico, vai dizer que isso era um problema insolúvel, que não tinha nenhuma solução. No entanto, Lucas está ressaltando que ele tinha 4 amigos, e esses 4 amigos tinham muita fé em Jesus e fizeram de tudo para que ele tivesse acesso até a presença de Jesus. O que nós podemos aprender é que nós precisamos de amigos que tenham fé em Jesus, que confiem em Jesus. E essa é uma grande pergunta: quais são os nossos amigos? Ou qual é a natureza dos nossos amigos? Às vezes eu fico preocupado com as pessoas que ficam falando assim: olha, eu tenho muitos amigos, e tenho muitos amigos que não são do contexto eclesiástico. Isso nós precisamos tomar cuidado, porque o que nós mais precisamos nesses nossos dias é de amigos que nos levem até a presença do Senhor Jesus. Eu gosto inclusive de uma frase do Riley, um teólogo que eu leio muito, quando ele diz assim: procure amigos que te estimulem a orar e a ler a Bíblia. Amigos que estimulam você a crescer na fé, amigos que te levam até a presença de Jesus, amigos que cobram que você precisa ter mais fé. Eu tenho alguns amigos que eles são, nesse sentido, meio chatos na minha caminhada. Tem alguns pastores que estão sobre mim, que eles são extremamente exigentes. Eu tenho um dos pastores que me mentoria, e ele já pediu para mim uma lista de livros que eu vou ler nesse próximo ano. Ele exige uma prestação de contas, porque ele quer que eu me aproxime mais de Deus. Então o que nós precisamos é de amigos que às vezes venham nos cobrar uma postura de fé. E quando um amigo seu pedir uma postura de fé da sua parte, da sua vida, não reclame, porque olha que interessante, esses amigos olharam para esse homem e falaram assim: esse nosso amigo não tem solução, não tem cura, não tem remédio. Lembrando que naquela época não tinha vacina para paralisia infantil, ele estava parado na cama, tinha dores, mas ele tinha fé.
E aqueles amigos pegam esse homem e levam até a presença do Senhor Jesus. Então nós precisamos de amigos que nos aproximam de Jesus, amigos que nos levam até a presença de Jesus, amigos que cobram da gente quando a gente falta na igreja. E a gente não gosta disso, mas a gente precisa de gente assim, gente que fica nos estimulando o tempo inteiro, gente que fica cobrando. E aí, você está lendo a Bíblia? E aí, você está orando? Como que está a sua vida de oração? Como está a sua jornada? Como está a sua fé? Mas às vezes nós não gostamos de nenhuma pergunta e nenhuma cobrança nesse sentido. Mas o que o texto está mostrando para nós é que esses 4 amigos, dá uma olhadinha aí no versículo 18, vieram trazendo no leito um paralítico. Eu não sei se você consegue imaginar, mas eu fico imaginando aqui a esperança desses 4 amigos, a esperança que eles tinham de colocar esse paralítico diante de Jesus. Lembrando que nesse momento o Senhor Jesus já era muito famoso, a multidão estava apertando Jesus. Se você acompanhar aí no versículo 17, você vai olhar isso. Até os líderes religiosos estavam ouvindo Jesus, eles estavam saindo de todos os lugares para ouvir Jesus. O evangelista Marcos vai dizer para nós que Jesus estava dentro de uma casa, fora da casa havia uma grande multidão ouvindo Jesus, e não me pergunte como, porque eles não tinham microfones, eles não tinham caixa de som, mas Jesus estava falando e uma grande multidão estava ouvindo Jesus. E é interessante porque eles têm tanta fé que o seguinte, qual que é a ideia deles? Se a gente levar esse paralítico e colocar na frente de Jesus, ele será curado, ele terá a sua vida completamente restabelecida. Só que esses amigos tinham uma barreira. Qual que era a barreira? A multidão. Agora, você imagina a cena, vamos tentar imaginar a cena. 4 amigos com uma corda, cada um segurando uma ponta da cama. Pensa, segurando a cama, o estrado da cama. E aí os caras chegam para fazer esse amigo ter acesso à presença de Jesus e ter uma multidão. E aí eu fico pensando o que eles ficaram imaginando. E eles começaram a conversar. E aí, como que a gente faz para levar esse nosso amigo? Porque se a gente levar esse nosso amigo até a presença de Jesus, ele será curado, ele terá a sua vida restabelecida. Agora, como que a gente faz? Como que a gente leva? Qual que é a nossa estratégia? E aí a estratégia foi subir no eirado, ou seja, eles subiram no telhado da casa. Esses malucos aqui, esses caras aqui, tinha muita fé, tinha muita esperança. Porque se eles não tivessem esperança, o que eles fariam? O que nós faríamos? A gente chega para ver Jesus, tem uma multidão, a gente pega a cama e faz o quê? A gente voltaria para casa. O que eles fizeram? Eles subiram. Acho que eles ligaram lá para o Mário e falaram assim: ô Mário, ô Zé Maria, como que está a cobertura dessa casa? Aí os construtores deram uma dica, eles destelharam a casa. Imagina, Mário, imagina, Zé Maria, os caras destelharam a casa, arrancaram o telhado da casa, só ficou as vigas. E aí eles pegam a corda e eles introduzem o paralítico na presença de Jesus. Olha a estratégia, se não é muita fé. O que nós precisamos é de amigos que tenham essa fé, amigos que nos levem até a presença de Jesus. Eles tiram o telhado e eles descem a cama aonde Jesus estava, diz o texto, no meio, diante de Jesus. Agora, eu fiquei imaginando a cena, Jesus no centro da casa. Detalhe, Jesus precisa estar no centro de tudo. Esse detalhe é importante no texto. Ele estava no centro da casa, uma multidão na sua frente e atrás ouvindo os seus ensinos. Aí do nada, você imagina, você está assim, e aí começa um barulho no telhado. O pessoal começa a tirar a telha. Porque quando começa a mexer no telhado, cai pó, sujeira que está lá, e aquele bagunça, e Jesus falando, e daqui a pouco todo mundo começa a abrir um clarão ali no meio da sala, e desce um leito. Imagina, uma cama descendo naquele lugar e aquele paralítico é apresentado a Jesus. Então nós precisamos entender aqui que toda a nossa vida precisa estar nas mãos de Deus. O que nós falamos muito nos nossos dias é que as pessoas têm uma vida egocêntrica, é o ego, eu no centro.
E aí a Bíblia vai dizer para nós que nós precisamos ter uma vida cristocêntrica, ou seja, Cristo no centro. E aí eles apresentam aquele homem no meio. O segundo ponto que eu quero trabalhar com os irmãos nessa manhã é que nós precisamos ter fé em Jesus. Dá uma olhadinha aí comigo no versículo 20. Diz o texto que Jesus viu a fé, vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, estão perdoados os teus pecados. Lucas vai dizer que Jesus viu a fé deles, que Jesus contemplou a fé deles. Jesus viu que aqueles homens tinham muita fé e que também o paralítico tinha muita fé. E aí eu fico imaginando, amados irmãos e irmãs, e pensando que aqueles homens fizeram de tudo para que esse amigo tivesse acesso à presença de Jesus, ou seja, que eles conseguiram transpor todas as barreiras, tiraram o telhado, suportaram esse homem segurando até chegar à presença de Jesus. E eu fico imaginando eles andando pela rua. Não sei se você consegue imaginar essa cena, andando pela rua, todo mundo zombando, tirando sarro, quanto desprezo eles passaram, mas eles tinham fé. Às vezes nós somos também zombados, às vezes as pessoas tiram a onda com a nossa fé, desprezam a nossa fé, mas nós precisamos ter convicção, fé plena no Senhor, que ao levar pessoas até a presença do Senhor Jesus, Ele irá realizar o milagre, porque Ele é o Todo-Poderoso. A fé deles era tão grande que eles não desistem, que eles não desanimam, que eles não esmorecem. Eu acho até que eles deram umas paradinhas, durante a jornada. Pararam um pouquinho, tomaram um pouco d'água, colocaram as cordas ali e levaram. Mas o interessante é que o texto mostra que Jesus viu a fé. E às vezes, amados irmãos e irmãs, eu fico imaginando se Jesus também não está contemplando a nossa fé. Certa ocasião ele disse que quando ele voltaria, se ele acharia fé na terra. Quando eu voltar, eu acharei fé na terra? E a minha pergunta para você e para mim é o seguinte: será que Jesus está encontrando fé no nosso coração? Será que a gente tem fé diante daquilo que teoricamente parece impossível aos nossos olhos? Será que nós temos fé de que as pessoas que terão contato, acesso a Jesus serão curadas? Será que a gente tem essa fé? Porque Jesus está contemplando a fé. Jesus viu a fé daqueles homens e Jesus viu a fé daquele paralítico. Você imagina esse paralítico conversando com seus amigos: não, me leva mesmo lá na presença de Jesus, porque estando na presença de Jesus, eu tenho plena certeza, convicção que eu sairei dali modificado. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu sei que estar na presença de Jesus será a coisa mais maravilhosa. Você acha que esse paralítico não falava? Você acha que ele não estimulou os seus amigos? Ou você acha que esses amigos tiveram a ideia completamente das suas cabeças? Não. Esses 4 amigos conversavam com esse paralítico e esse paralítico também tinha muita fé. Agora, o texto está dizendo que Jesus viu a fé que habitava no paralítico e nos 4 amigos. Nesse início de ano precisamos ter esse entendimento. Se nós caminharemos pela fé ou pelas coisas que nós estamos contemplando e vendo com os nossos olhos. Jesus está vendo a nossa fé. E quando Ele voltar para nos buscar, guarde isso. Ele precisa encontrar o nosso coração cheio de fé. E por isso que nós precisamos de amigos, pastores, líderes, que estimulem o nosso coração a ter fé. Nós precisamos em 2022 crescer na fé. Esse é um ponto importante. Ler mais a Bíblia, orar mais, caminhar com o Senhor, estar em comunhão com a igreja, estar em comunhão com os nossos irmãos, estimulando uns aos outros para que a gente possa crescer na fé. O apóstolo Pedro chega a dizer isso, que nós precisamos crescer na fé e no conhecimento de Deus. Como está a sua fé? Ou qual o tamanho da sua fé? Lembrando que alguém pode falar assim: pastor, mas a minha fé é pequenininha. Aí vem Jesus e diz que se a nossa fé for de um tamanho de um grão de mostarda, pequenininha.
nós poderemos fazer coisas grandes. E agora imagina se nós tivéssemos essa fé, essa convicção que esses homens tiveram, de levar pessoas até a presença do Senhor Jesus. Então o segundo ponto é que nós precisamos ter fé em Jesus, confiança em Jesus, e saber que Ele é Deus. Agora, Ele está contemplando a nossa fé, e Ele sabe, eu não sei, mas Ele sabe se nós estamos crescendo na fé ou se nós estagnamos na fé. O terceiro ponto é que nós precisamos de perdão de Deus, e esse perdão de Deus é oferecido por meio do Senhor Jesus. Dá uma olhadinha no texto, no versículo 20, quando ele olha o homem, ele fala o seguinte: homem, estão perdoados os teus pecados. Então Jesus, quando vê aquele homem e os seus amigos, ele surpreende a todos com uma fala de perdão. Porque o que os escribas estavam ali para visualizar? Se Jesus iria curar aquele homem. Agora Jesus olha para aquele paralítico e toma a postura de um sumo sacerdote. Ele fala assim: hoje estão perdoados os teus pecados. E aqui a gente pode contemplar a prioridade do reino de Deus e de como Deus nos vê. Veja, amados irmãos e irmãs, que as nossas prioridades não são as mesmas prioridades de Deus. Como nós olhamos as coisas é um ponto, e como Jesus olha as coisas é outro ponto. E a minha fala para vocês nessa manhã e para o meu coração é que nesse ano nós precisamos ver as coisas pela ótica de Jesus, com os óculos de Jesus. Nós queremos ver uma coisa, e aí qual que era a tônica do texto? Eles queriam ver o quê? Milagre. Aí Jesus sai com o tema de perdão. Aparentemente nada a ver, e eu vou explicar que tem tudo a ver. E aí eu posso lembrar vocês da expressão, por exemplo, de Jeremias, quando Jeremias diz assim para nós, o próprio Deus falando: eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para fazer vocês entenderem qual é o meu propósito. O que mais precisamos em 2022 é entender que os pensamentos de Deus a nosso respeito são pensamentos de paz. Se tem alguém que deseja a nossa paz e o nosso bem, é Deus, amém por isso. E Ele vai nos levar a entender qual é o propósito da nossa vida nesse próximo ano. Aí você vai falar assim: olha, mas eu já tenho a minha lista de prioridades. E aí vem Isaías e diz o seguinte: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Os meus pensamentos, assim como os céus, são mais elevados. Então o que nós precisamos entender é que a prioridade de Deus é nos levar a pensamentos mais elevados. Sonhe mais, mas sonhe os sonhos de Deus. Planeje mais, mas planeje diante de Deus, porque Ele deseja realizar coisas grandes por meio da sua vida, por meio da nossa igreja, e amém por isso. Agora nós precisamos ter fé, precisamos ter amigos espirituais. Veja que a prioridade de Jesus foi oferecer o perdão àquele homem. O maior e mais grave problema do ser humano não são as questões físicas, mas são as questões espirituais. O grande problema do ser humano é o pecado. E aí vem essa ideia da psicologia moderna, falando que o ser humano precisa de outras coisas. E na realidade há uma filosofia no nosso tempo que tenta minimizar os efeitos do pecado no coração do homem e tentam justificar as necessidades das pessoas, dizendo que as pessoas precisam de outras coisas, de outras realidades, que as pessoas precisam tratar dos seus problemas internos, enquanto na realidade o que o ser humano precisa é do perdão de Deus. E aí algumas pessoas ficam falando o seguinte: não, sabe o que eu preciso? Eu preciso é de uma casa nova, eu preciso de uma oportunidade nova, eu preciso definir as minhas metas, eu preciso de uma escola de qualidade, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Na realidade o que mais nós precisamos é de cura na nossa alma. Veja que nós estamos falando de um paralítico. Qual que é a maior necessidade de um paralítico? Que ele tenha uma vida de qualidade. Vem Jesus e fala o seguinte: não, filho, o que você precisa não é da cura física, o que você precisa é da cura na alma. Eu vou te levantar do estado de perdição para redenção. Eu vou tirar das trevas, vou tirar o seu nome do livro que está
do inferno e vou te transportar do inferno para a eternidade. Isso é o mais importante. E às vezes, quando nós estamos conversando com as pessoas ficam falando isso. Não, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Não, o que nós mais precisamos é da cura na alma. O que nós mais precisamos é desfrutar do perdão divino, é desfrutar da reconciliação com Deus. Jesus tira dos ombros daquele homem o peso da condenação, da morte espiritual, do destino do inferno. Jesus livra a alma dele da condenação. Jesus o absolve. Jesus fala assim: olha, os teus pecados estão perdoados. Jesus o liberta. Jesus promove cura, mas Jesus promove cura na alma. E num tempo como o nosso, de tantas doenças e tantas enfermidades, o que mais nós precisamos é de cura na alma. O que nós precisamos para 2022 é desfrutar do perdão de Deus. Precisamos, amados irmãos e irmãs, sentir paz na alma, dormir, colocar a nossa cabeça no travesseiro e sentir que a nossa vida está em paz com Deus. Amém por isso. Qual que é a prioridade? Prioridade é física ou é espiritual? Às vezes, quando conversamos com as pessoas, eles colocam a lista: não, eu preciso disso, 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 disso. Aí a gente fala assim: não, você precisa de paz com Deus, porque com paz com Deus você consegue buscar todas essas coisas. É interessante que Adão, sem pecado, vamos fazer uma lição de casa agora aqui, vamos voltar lá em Gênesis. Adão, sem pecado, conversava com Deus todo dia, mas quando ele pecou, ele ficou com medo e fugiu. Aí vem Jesus e fala o seguinte: olha, eu vou oferecer para você, homem paralítico, o perdão divino, porque o perdão divino te devolve a paz e te dá tranquilidade para você ter um relacionamento com Deus. Agora, é interessante que aí os religiosos, o que eles ficaram falando? Falando e acusando que Jesus estava blasfemando, versículo 21. Os escribas e os fariseus ficaram falando: quem é este que diz blasfêmia? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Não pode, está errado isso. Agora é interessante, dá uma olhadinha aí, que Jesus leu a mente deles. Dá uma olhadinha, verso 22. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos. E aqui é muito importante, porque Lucas vai nos mostrar que Jesus é Deus, pois só Deus é onisciente, Ele sabe de tudo. Às vezes nós queremos esconder as coisas das pessoas, não é assim? Mas a gente se esquece que Deus está vendo tudo. Vou contar uma coisa lá de casa. Dia desses o Timóteo fez uma travessura em casa. Ele derrubou suco atrás do sofá e não falou nada, ficou quietinho. E aí acho que ele pensou assim: vai secar, ninguém vai ver, tá tudo certo, beleza pura, vou ficar quieto, só não falar para meu pai, falar para minha mãe. Aí no meu dia de folga fui fazer a limpeza da casa e vi que arrastei o sofá, vi que tinha uma roda assim, tudo grudento, negócio assim. Eu falei: o que aconteceu aqui? Aí Timóteo, na hora que eu chamei ele já falou assim: descobriram. Falou: não, papai, então, mas você tem que falar. Mas ele tentou esconder, porque ele é pecador como nós. E nós tentamos esconder as coisas de Deus. Nós tentamos esconder os nossos pensamentos das pessoas. Imagine a cena, se você pudesse ler a mente das pessoas, o que as pessoas estão podendo pensar agora, como seria? Agora, Jesus é onisciente, Jesus estava vendo. Jesus leu a mente deles e falou o seguinte: por que vocês estão pensando a esse respeito? Aqui cabe um detalhe doutrinário. Só Deus sabe aquilo que nós estamos pensando. Só Deus sabe aquilo que nós estamos pensando. Só Deus nos conhece tão bem para saber quais são os nossos pensamentos e as nossas intenções e as nossas motivações, inclusive, diga-se de passagem. Só Deus. Porque algumas pessoas têm um falso entendimento de que o diabo tem acesso à nossa mente. Deixa eu esclarecer aqui: o diabo não tem acesso à nossa mente. O diabo sabe aquilo que você faz e aquilo que você fala.
E aí ele entende pelo aquilo que você fala e aquilo que você faz. Então a sua conduta, a sua postura diz ao diabo aquilo que você pensa. Mas aquilo que você pensa, só Deus sabe. E Jesus estava lendo a mente dos caras. Eles não tinham falado, eles não tinham verbalizado, mas eles estavam pensando. Oh, mas isso é uma blasfêmia. E aí Jesus fala o seguinte: por que vocês estão arrazoando aí em seus corações? E aí Jesus responde com uma outra pergunta. Isso é magnífico demais, porque Jesus era muito habilidoso para responder com novas perguntas. E aí Jesus fala o seguinte: o que é mais fácil dizer? Estão perdoados os teus pecados, ou levanta-te e anda? E os líderes religiosos estavam ali querendo visualizar o milagre, mas foram surpreendidos com a palavra de Jesus sobre o perdão. O que é mais importante? A cura física ou a cura da alma? Aí Jesus vem e fala para nós: não, o que é mais importante é a cura da alma. Mas também Jesus cura aquele homem. Então, em quarto lugar, o que nós precisamos? Nós precisamos do poder de Deus. Dá uma olhadinha no versículo 24. Mas, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder sobre a terra e tem autoridade para perdoar os pecados, disse Jesus ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então Jesus agora mostra o seu poder. Eu tenho a onisciência, eu posso ver aquilo que vocês estão pensando, ler a mente de vocês, mas eu também sou o Todo-Poderoso. E aí Jesus fala o seguinte: eu tenho autoridade, eu recebi autoridade, e como vocês querem ver o milagre, eu vou realizar o milagre, para que vocês saibam que eu sou o Filho do Homem. Agora, Filho do Homem é um título messiânico, para mostrar que eu sou o Messias, para mostrar que eu recebi todo o poder nos céus e na terra, eu vou curar esse homem. E aqui Lucas fala o seguinte para nós: é a primeira vez que Jesus usa esse título. E aí Jesus, depois dos evangelhos, vai usar esse título, Filho do Homem, por mais 80 vezes. E aí Jesus vai lá e fala o seguinte: para que vocês creiam, está aqui o milagre. Mas o melhor e maior milagre eu já realizei na alma dele. Eu já perdoei os pecados dele. Agora, para que vocês creiam, eu tenho autoridade. Quer ver? Ô meu filho, levanta-te e anda, vamos embora. E vai para a tua casa. Interessante isso, vai para a tua casa. Vai mostrar para todo mundo que você teve um encontro com Deus, e que você foi curado na alma, e que você foi curado também no seu corpo. Veja que interessante que aquele homem, ele andava no leito, e agora ele é obrigado a carregar o leito. Interessante isso. Ele andava deitado na cama, e depois que Jesus oferece a cura, Jesus fala o seguinte: levanta-te, toma o teu leito e vai embora. Aquele homem chegou carregado, e agora ele sai dali carregando o seu leito. Então veja que Jesus pode reverter qualquer cenário da nossa vida. Amém por isso. E precisamos ter fé. Precisamos ter amigos que nos estimulem a fé. E aí, às vezes, a gente está com a fé muito pequena, e precisamos de gente que fala assim: não, tenha fé, vamos estimular a sua fé, creia no poder de Deus, creia que Ele é o Todo-Poderoso. O que nós precisamos? Do poder de Deus, Ele é Todo-Poderoso. O que precisamos? Do perdão de Deus. E é interessante que, caminhando para o final, o paralítico volta para casa glorificando a Deus. Ele chegou ali fazendo orações, pedindo o milagre. Agora Jesus perdoa, Jesus intervém, e aquele homem que vivia com dores, aquele homem que vivia paralisado no leito, agora tem a sua alma curada, tem o seu corpo sarado, e tudo isso redunda em glórias a Deus. A fé daquele homem e a fé daqueles amigos foram contempladas por Jesus. Jesus contemplou. E a pergunta que eu faço, caminhando para o final, é o seguinte: você adora Jesus? Você glorifica a Deus pela cura na sua alma? Você dá graças a Deus porque a sua alma já foi curada? Porque você vive debaixo do perdão de Deus. E quem vive debaixo do perdão de Deus não se sente culpado. Aí vem Paulo e nos ensina isso, que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E o texto conclui-se aí no versículo 26, que todos ficaram atônitos. O pessoal ficou
boquiaberto, e todos davam glórias a Deus. Por que Jesus cura a nossa alma e por que Jesus cura a nossa vida física? Para que todos nós venhamos a dar glórias a Deus. Somente o nome dele é louvado, somente o nome dele é exaltado. E essa cura produziu nas pessoas temor. As pessoas voltaram a temer a Deus. E eu espero que em 2022 nós tenhamos essa visão de que tudo aquilo que Ele realizar na nossa alma e tudo aquilo que Ele realizar na nossa vida física é para que a gente possa dar glórias a Deus e que todos nós tenhamos temor de que nós estamos vivendo debaixo da orientação de Deus. E o texto encerra falando o seguinte: o que a população falava? Hoje nós vimos grandes prodígios. E essa é a minha oração para 2022. Que em 2022 a gente veja muito milagre de Deus. Na alma e também fisicamente. Que nesse ano a gente possa ficar maravilhado e possa falar o seguinte: nesse ano 2022 vimos muitos milagres de Deus. Você crê? Você tem fé? E quando você encontrar alguém desanimado, vamos ajudar essa pessoa a ter fé em Deus, que Ele vai realizar muitas coisas. E nós cantaremos agora que a nossa fé Jesus contemplará.